Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Zipocast. É um prazer ter você aqui na nossa programação, no nosso canal do YouTube. Eu quero já convidar você para se inscrever no nosso canal, clicar nesse botão vermelho aí para fortalecer a nossa comunidade. Também seguir o nosso Instagram, seguir também o nosso TikTok. É por lá que a gente divulga os melhores cortes, os melhores momentos e a agenda dos próximos convidados aqui do Zipocast, tá bom? Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que veio de longe, veio de Brasília para atender aqui o nosso chamado e construir um conteúdo muito bacana aqui na mesa do Zipocast. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e quero pedir já, viu? Acompanhe esse podcast até o final, porque vai ser rico em conteúdo, principalmente para você que gosta de cuidar do seu rosto, cuidar da sua pele, cuidar da sua saúde, porque pele também é saúde, né? Saúde mental, autoestima, qualidade de vida e resultados. Hoje nós estamos recebendo do Instituto Falcão Rocha, doutora Viviane! Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi de viagem? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Doutora, estou muito feliz de você estar aqui. Primeira vez que tu grava podcast, doutora? Sim, obrigada pelo convite, André. Tô ansiosa, né? Primeira vez. Tá nervosa? Não, tô tranquila. Tranquila, calma. Eu estive no Instituto Falcão Rocha. Eu quero primeiramente parabenizar. Que estrutura é aquela, né? Que Obrigada. lugar gostoso, que lugar bacana, acolhedor. Obrigada. Que bom, fico feliz, você gostou. Doutora, hoje nós vamos gravar esse podcast para construir esse conteúdo, que é um conteúdo que... O podcast ele é diferente de uma entrevista, ele é diferente de um jornal, ele é totalmente diferente desse modelo tradicional que existe de mídia. Ele é um modelo mais para a gente conversar. Imagina como se a gente estivesse numa mesa de Natal, né, numa mesa em família, e as pessoas começam a perguntar para você. Você é doutora, mas você está lá, né, como família. E aí você começa a contar, né, como que funcionam as coisas, aquele bastidor por trás da cortina mesmo, assim. Então, assim, hoje é dia da gente, como eu sempre falo aqui no Goianês Brabo, especular a doutora Viviane sobre como que funciona esse mundo da estética, né? Principalmente lá em Brasília, né? Porque tem culturas diferentes também, né? Então, nós queremos conhecer um pouco você, conhecer um pouco do seu profissional, e eu quero agradecer você por ter vindo de lá, já veio passar o final de ano com a família aqui e já aproveitou para estar com a gente aqui. Ó, mas antes da gente começar de fato a falar sobre os temas, eu quero saber quem que é a Viviane, eu quero saber quem que é a mulher por trás da profissional, quem que é a família da Viviane, onde a Viviane cresceu. Vamos começar falando da pessoa da Viviane. Quem que é a Viviane Falcão Rocha? Oi, gente. Queria agradecer, né, André, pelo convite. Muito obrigada. Então, eu sou doutora Viviane Falcão Rocha agora, né, porque eu sou casada. Fiz faculdade de medicina em Brasília, mas eu sou goiana, né? Então, nascida e criada, nasci em Goiânia, mas criei no interior, né? Morei em Jalpaci, aqui pertinho de Porá, depois vim estudar aqui em Porá, porque meu pai é médico, e eu sempre tive o desejo de ser médica também, desde criança. Então, eu sempre falava em casa, né, que eu queria ser médica. Então, meu pai me trouxe para estudar aqui em Porá, né? A gente não morava aqui. Eu vim primeiro morar com a minha avó e estudei aqui. Depois teve uma época que eu vinha todos os dias, morava em Jalpaci, estudava aqui. Então, e logo eu fui para Goiânia, né? Então, eu sempre tive esse desejo de ser médica e meu pai, como médico, sabia que eu precisava do melhor, né? Então, isso foi muito importante para a minha carreira. E até como amadurecimento, né? Eu saí de casa muito cedo para estudar. Então, eu cresci muito, né? E nada foi fácil. Então, quando os meus pais moravam em Jalpaci, meu pai me trazia de manhã, eu estudava e depois eu voltava de ônibus.
Então, isso me amadureceu muito. Já desde criança, né, eu amadureci nessa questão de responsabilidade, né? Então, sempre fui muito responsável. Seu pai é um ícone na medicina, né? Seu pai é uma celebridade, principalmente já o passei aqui em Porá também, mas conta pro pessoal aí quem que é seu pai, para quem não faz a ligação aí. Meu pai é o Dr. Sérgio Falcão, né? Filho de Iporá, né? Meus avós vieram para Iporá, não sei nem há quantos anos, mas hoje eles não estão mais vivos, mas minha família é muito tradicional, né? Família Falcão, aqui em Iporá. Então, os irmãos do meu avô vieram, né? Todos do Maranhão para cá, e aqui eles construíram, né? A família. Os meus avós já vieram casados, né? Mas tiveram os 3 filhos aqui. Então, minha família é bem tradicional daqui de Porá, né? Minha avó era professora, depois meu pai foi professor. Então, meu pai tem muitos alunos aqui. E aí, a gente primeiro veio morar em Jalpaci, depois a gente mudou para cá, né? Vocês são só dois? Só você e seu irmão? Sim, somos só 2 filhos. Grande Tiagão. Deixa eu mandar um abraço, Tiago Falcão. Tiagão, parceiro meu aí, tamo junto. Doutora, e sempre desde criança você já nasceu essa vocação para medicina, já se espelhando no seu pai ali, ou antes você pensava em outra coisa? Como que foi? Não, meus pais contam, né, que eu queria ser enfermeira, porque a minha mãe é enfermeira. Então eu falava, eu quero ser enfermeira igual a minha mãe. Aí meu pai, não, minha filha, já que você quer essa área da saúde, então você vai ser médica. E aí, né, eu fui literalmente criada dentro do hospital, né? Meu pai médico, minha mãe enfermeira, então a gente morava em Jalpaci. E eu morava do lado do hospital, então eu convivia muito, né, com esse ambiente hospitalar. E realmente eu cresci falando isso, né? E aí depois eu falei que eu queria ser pediatra. E meu pai não é pediatra, né? Mas meu pai era médico do interior, então ele fazia de tudo, né? Então eu me espelhava muito nisso. E aí saí de casa muito cedo, né, para poder estudar, enfim. E sempre tive esse desejo no meu coração de ser médica. Nunca cheguei a prestar vestibular para outras coisas, mas eu tive um pouco de dificuldade depois de escolher a especialidade, né? Mas eu sempre quis ser médica. E deixa eu te perguntar uma coisa. Para sair, você fez a faculdade em Goiânia? Não, em Brasília. Em Brasília. Uhum. Então foi por isso que tu foi para Brasília. E foi lá que tu encontrou o amor? Não foi nessa época. Deixa eu entender essa vida sua. Eu fui para Brasília porque meu irmão Tiago, né? Uhum. Meu irmão fez veterinária na UNB e eu fiz medicina na Católica, né? De Brasília. Então, eu fui para ficar mais próximo do Tiago, né? E aí, né, a gente morou junto durante a faculdade, ele terminou primeiro que eu, ele voltou para Iporá e eu continuei. Aí depois eu vim para Iporá, dei plantão aqui em Jalpaci, Arenópolis, enfim, toda essa região, né? E aí eu já começou a vir o desejo no meu coração de fazer dermatologia, né? Na verdade, já na faculdade eu tive esse desejo. E aí eu fui para São Paulo, né? Fiz dermatologia lá. E quando eu terminei, eu pensei, e agora? Eu vou para Iporá, eu vou para Goiânia, ou eu volto para Brasília? E aí eu recebi proposta de trabalho, né? Em Brasília, colegas, enfim, da minha faculdade, né? Divulgaram trabalhos e eu acabei voltando para Brasília. E logo eu conheci meu esposo e a gente se casou e aí eu fiquei, né? Continuei em Brasília. Mas vamos lá, vou te explicar como é que é podcast. Podcast a gente se aprofunda no assunto. Como que você conheceu sua esposa? Eu quero saber. Então, a gente tinha amigos em comum, né? A gente se conheceu pelo Instagram. Na época, tínhamos amigos em comum, ele me adicionou no Instagram e começou a me acompanhar, né? Desde que eu me mudei para Brasília, eu já tinha um Instagram profissional, né? Que eu fiz, na verdade, quando eu fazia dermatologia em São Paulo. Então, meu Instagram ele tem, sei lá, acho que mais de 15 anos. Uns 15 anos, mais ou menos, enfim. E aí, meu marido me adicionou e começou a puxar papo.
eu conheço fulano, né? De onde você conhece o fulano? Eu tinha sido interna de um grande amigo dele, né? Que foi, inclusive, nosso padrinho de casamento. É amigo dele da faculdade, né? E ele começou puxando esse papo, né? E a gente começou a conversar e foi muito tempo, né? Conversávamos muito sobre trabalho, né? E aí, enfim, logo ele me chamou para jantar e desde aquele dia... Apaixonou. O Cupido foi lá e flechou os corações de vocês. Entendi. Como que é o nome dele? Elias. Ele. Manda um abraço pra ele aí agora. Um beijo, meu amor, te amo. Aí. Tá, vamos lá. Antes da gente começar agora o assunto para valer, deixa eu perguntar também sobre essa fase que você está vivendo agora, porque com Elias trouxe também um presente, né? Que é a maternidade, né? E então eu queria saber como que está sendo essa nova fase, como que foi a preparação para esse momento aí, principalmente sendo médica. Caramba, ser médica é uma correria, parece que não tem tempo para nada. E aí a gente vai e fala, vou ser mãe, né? Como que foi foi planejado? Como que foi isso? Na verdade, assim, eu sempre tive, né, o desejo de ser mãe. Eu, quando era solteira, eu falava para minha mãe, se eu não casar, eu vou te dar um neto. Então, eu sempre tive esse desejo no meu coração de ser mãe, né? E tô casada há 5 anos, né? A gente casou na pandemia e depois que realmente fizemos a festa, né? Mas a gente se casou há 5 anos. E no começo a gente teve dificuldade, né? Para ter neném, então não foi fácil. E agora a gente teve o João Vitor, né? Que tem 1 aninho, acabou de fazer 1 aninho agora em novembro. Que é, assim, um presente de Deus. Nossa, a melhor parte da nossa vida é o nosso filho, né? E é a concretização do nosso amor. E assim, o João Vitor é uma criança apaixonante. Todo mundo que conhece ele se apaixona, porque ele é muito simpático. Apesar de não ser muito risonho, assim, ele é meio sério, mas ele é muito cativante. E conciliar a minha profissão, né, com a maternidade, não tem sido fácil, né? Porque eu priorizo realmente a maternidade, né? Eu priorizo muito a minha família. Então, eu já escolhi a dermatologia pensando nisso, né? Que quando eu estava na faculdade, eu pensei em fazer ginecologia obstetrícia. Porque meu pai, né, lá em Jalpaci, na época que a gente morava lá, ele fazia de tudo, né? Meu pai era anestesista, era clínico, era cirurgião e era ginecologista obstetra, né? Então, ele fez, na verdade, residência nisso, mas ele nunca chegou a praticar só isso. E eu pensei em fazer essa parte, contrariando meu pai, ele não queria que eu fizesse. É até um fato curioso que eu cheguei a fazer minha inscrição em Brasília para ginecologia obstetrícia e eu recebi um e-mail, faltando assim 1 semana, falando que a minha inscrição tinha sido cancelada, porque eu não havia pago. Você acredita? Então, Deus realmente escreve as coisas certas, né? E hoje eu sou totalmente realizada, né, na minha profissão. Então, eu não fiz ginecologia obstetrícia porque eu não paguei a inscrição né, da época na prova de residência. Enfim, então, realmente, eu fiz dermatologia pensando nisso, né? Porque se eu talvez fizesse ginecologia, talvez fosse para a área da obstetrícia, minha vida fosse um pouco mais conturbada, né? Entre aspas, porque a gente não faz muito os nossos horários, né? Então, graças a Deus, sou muito feliz na minha escolha, né? Na minha profissão, que eu consigo ter os meus horários, né? Então, eu consigo realmente ser mãe, me dedicar à minha família, ao meu filho, né? Isso, para mim, é muito importante. Viviane, como é que foi, assim... Não tem como explicar a sensação de ser mãe, não, né? É inexplicável. E, nossa, assim, é uma descoberta todo dia, né? Eu costumo dizer que a melhor fase que a gente... É aquela que a gente está vivendo, gente, porque, olha, é lindo. Agora que ele está começando a falar... Meu Deus, quando ele fala uma palavra nova, a gente se derrete. Lá em casa, todo mundo fica, assim, impressionado. Porque ele fala, gente, hipopótamo. Ele tem 1 ano.
Lógico que ele não fala assim fluente, né? Ele fala hipopó, mas é a coisa mais fofa do mundo. Aí ele fala hipopó. Aí fica babando, pai, vô. Fica todo mundo encantado. Acho que o mais difícil deve ser ficar, porque Brasília é muito corrido, né? Trânsito demais. E aí quando eu estava lá com você na reunião, você até falou assim, André, meu Deus, eu tenho que cuidar do meu filho, não tem como eu ficar fazendo tudo isso, porque assim, passa muito rápido também, né? Cresce muito rápido. O Joaquim, meu filho, tá com 5 anos. Eu trabalhando tanto assim, eu tento ficar o máximo possível, mas mesmo assim, você de repente cresceu. Cresceu. Exatamente. Como eu te falei, né? Eu quero viver todas as fases. Então, eu quero ir para natação. Meu marido é ortopedista. Então, assim, a vida dele é muito mais corrida que a minha, né? Mas a gente tira o nosso momento. Por exemplo, na natação dele, todos os dias, quer dizer, o dia que é o dia da natação, vamos nós dois. Não é a babá que leva, não é ninguém. Vai o pai e a mãe. E entra na piscina o pai ou a mãe. Então, assim, a gente quer realmente estar muito presente, né? Porque passa muito rápido. Legal. Vamos fazer uma mensagem pro bebê? Fazer uma mensagem aqui, daqui 10 anos ele vai ver essa mensagem gravada aí. Vamos lá, o que você tem que falar para ele pela vida daqui 10 anos? Meu filho, você é o presente de Deus, né? Nas nossas vidas. A melhor sensação, né? Foi o dia que eu te conheci, né? Ali nos meus braços, né? O primeiro dia que eu te peguei no colo. Então, você é tudo pra gente, né? Pra mim, pro papai. E é muito bom ver você crescendo, saudável, inteligente, né? Então, a gente louva e agradece todos os dias a Deus pela sua vida e que você continue crescendo, não só em estatura, né? Mas em sabedoria, em graça, né? E com amor de Deus, que você realmente seja um adulto, né, muito responsável e que nos dê muita coisa boa, né, muita felicidade. E é isso, a mamãe te ama muito. Um beijo. Aê! Você passa, sabe por quê? Porque isso aqui, o podcast, na verdade, a gente, claro, está fazendo uma construção de conteúdos para atingir as pessoas, para divulgar o que a gente faz. Sim, não vamos ser demagogo aqui, não. Mas, principalmente, esse podcast aqui, ele tem o compromisso de ser o maior acervo histórico de pessoas, de iporaenses, de gente daqui, que vão contar histórias daqui. E isso se dá valor, assim, daqui 10 anos, daqui 20 anos, entendeu? Então, imagina, daqui 20 anos, Viviane, quantas pessoas vão ter passado por aqui e você vai ser uma delas. Então, a gente sempre faz questão de registrar esses momentos, assim, pra gente ver lá no futuro. Legal? Legal. Bom demais. Deixa eu fazer um comercial aqui rapidinho pra gente entrar nos assuntos de medicina, entrar nos assuntos da estética, de fazer as mulheres se sentirem melhores ainda. Legal? Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros. Muito obrigado, Celso Joias Unique. Celso Joias Unique. Duarte, já comprou sua joia lá? Deu presente de Celso Joias pra patroa? E, Duarte, falar pra você não deu presente pra ela, você tá no negativo aí, viu? Celso Joias Unique é o melhor lugar para você comprar ouro de qualidade, joias personalizadas, produzidas por eles mesmos. Tem relógios também, tem vários acessórios e com atendimento e condições especiais que você consegue lá na Celso Joias Unique, tá bom? É na Esmerino Pereira, acima do semáforo. Um abraço, Celso e Celso Filho. Tamo junto. Deixa eu agradecer também o Rei da Verdura, qualidade absoluta. Eu tenho certeza que na ceia de Natal de vocês tinha frutas do Rei da Verdura. Tem certeza, não tem como. Porque é lá que você encontra as frutas de qualidade fresquinhas, aquela fruta diferente, né? Como é que é o nome? Minha sogra tava comendo a temoia. Pitaia. Aquele nome é bonito, né? Lindo. Tá lindo, mas não dá nem vontade de comer. Você fica assim, você olha assim, nossa, que trem bonito. Pitaia, tem tudo isso lá no Rei da Verdura, tá bom? Toda terça e quinta-feira tem frutas e verduras fresquinhas lá no Rei da Verdura esperando por você. Um abraço, Jair, um abraço, Fernando, pessoal do Rei da Verdura. Agradecer também a Drogaria Central, minha amiga Fabiana. Um abraço, Fabiana, tamo junto. São parceiros aqui do Zipocast, lá na Esmerino Pereira, em frente à Casuazê, Drogaria Central, que está sempre aqui junto com o Zipocast. E lá é o lugar onde você encontra um bom atendimento, onde você encontra uma entrega
rápida, eficaz. Se você precisou de um remédio, de uma fralda, de um leite, de um perfume, de um presente, alguma coisa, é só ligar lá que eles mandam entregar aí na sua casa rapidão, tá bom? Drogaria Central, minha amiga farmacêutica Fabiana. Valeu demais, Fabi. Tamo junto. Agora 10h41 aqui na minha hora. Doutora, antes de você estar naquela clínica maravilhosa que você está hoje, já não vamos falar sobre ela, mas você começou como? Saiu da faculdade, terminou a faculdade. Como que foi o início da atuação médica? Foi difícil e onde foi? Conta para mim. Então, né, como eu falei, eu fiz faculdade em Brasília e aí fui fazer dermatologia em São Paulo, né, e depois eu voltei para Brasília. Todo começo não é fácil, né, André? Ainda mais quando a gente tem que correr atrás, né? Então, para mim, nunca foi tudo de mão beijada, né? Eu sempre tive que correr atrás. Mesmo meu pai sendo médico, meu pai nunca me deu tudo. Então, eu voltei para Brasília, né? Comecei a atender convênio, né? Plano de saúde na época. E isso já tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos que eu estou em Brasília. E eu atendia em vários lugares, né, gente, em Brasília. Então, quem conhece Brasília sabe que nada é perto. Então, às vezes, de manhã eu estava no Sudoeste, à tarde eu atendia em Taguatinga. Então, às vezes eu nem almoçava, que eu tinha que correr, né, para atender em outro local. Então, assim, já teve época do meu cartão ter, sei lá, 5, 6 locais de atendimento que eu atendia em Brasília. No Distrito Federal, né? Na verdade, porque não era só no plano. Então, nada foi fácil, né? Comecei realmente atendendo o plano de saúde e demorei a ter a minha própria clínica, né? Então, eu tenho o Instituto Falcão Rocha junto com meu marido. Vai fazer 3 anos agora, em março. Mas antes disso, eu atendia em vários locais. E essa questão de plano é difícil, porque tem aquela... Paga menos, demora a cair, vira aquela coisa, né? Não é fácil, não. E é muito difícil, pelo menos eu sentia muito isso, a conversão, né? Do paciente do convênio para o paciente particular, né? É muito difícil. Até o paciente fidelizar demora, não é fácil. E dificilmente o paciente vai procurar um tratamento particular se ele tiver convênio. E outra decisão difícil também, que eu vejo aqui na Pousa, a gente vê vários médicos passando por isso, é essa decisão de falar assim, não vou mais atender plano e vou me estruturar para o atendimento próprio aqui no particular. Existe um pouco de medo, né? Existe. No meu caso, eu fui gradual, né? Eu continuei atendendo convênio, e aí quando o paciente vinha com a queixa estética, eu falava, olha, aqui eu não trato estética, aqui eu trato doença. Então, tinha muito isso, eu tinha que separar, né? Não tinha como eu perder, entre aspas, meu tempo ali falando de estética, porque é uma consulta demorada, né? E eu tinha uma agenda cheia de convênio, né? A agenda de convênio é muito diferente, pelo menos para mim, nesse período que eu estava, minha agenda de convênio tinha período que eu tinha, sei lá, 20 pacientes, né, agendados. Então, hoje em dia, eu não tenho isso nem por semana, às vezes. Então, a minha consulta hoje em dia realmente é muito individualizada, né? Eu não atendo ninguém com pressa, é realmente muito planejado, né? Então, eu tenho todo um cuidado com o paciente. Então, é muito diferente o meu atendimento atualmente. E essa questão da quantidade é proposital, é uma intenção da clínica Falcão Rocha hoje, do Instituto, é uma intenção de ter esse número reduzido para ter esse acompanhamento mais próximo, mais atencioso, do que ter uma carteira cheia de muitos pacientes. Exatamente, né? Atualmente só eu atendo na minha clínica, né? A gente é focado realmente, né, na parte facial, pescoço e colo. Eu atendo, sim, corporal, mas muito menos, né? É um público muito menor, mas realmente um tratamento individualizado, né? Então, a minha clínica, ela não tem nem... Ela tem 3 cadeiras, né? Porque a gente não quer
uma clínica cheia, lotada, o paciente reclamando de estar esperando, não. Né? A gente atende o paciente realmente no horário dele, né? Então, aquele horário é reservado para ele. Minha primeira consulta, eu considero como uma consulta bem diferenciada, né? O paciente, ele responde um questionário, ele coloca ali as dúvidas dele, depois a gente senta junto, discute e monta um planejamento, né? Esse planejamento a gente faz anual. Então, se ele me procurar agora em janeiro, eu vou programar durante todo o ano. Fevereiro você vai fazer isso, em março, entendeu? Então, ele já sai do meu consultório com planejamento, sabendo o que ele vai fazer e quais são os próximos passos, né? Que a gente programou durante aquele ano. Que legal, porque aí é acompanhamento de fato, né? Não é uma consulta isolada, né? Exatamente, né? Então, ele chega, eu vou montar uma rotina de skincare, né? Eu vou perguntar se ele tem alguma queixa dermatológica, né? Seja de cabelo, seja de pinta. Então, a gente avalia o paciente como um todo, né? E eu tenho esse tempo para isso, né? Não é uma consulta que eu tenho que atender em 10, 15 minutos. Não, é uma consulta que às vezes dura 1h30, 2 horas, só ali conversando, entendeu? Então, realmente, o paciente ele vai para tirar todas as dúvidas dele, né? E a gente vai, se ele tiver alguma queixa específica, vai aprofundar e examinar aquela queixa dele. Olha, eu acho que isso faz total sentido, porque essa consulta de 10, 15 minutos, você chegar a um médico só olhar, isso aqui tá uma receita, isso para mim não surge um resultado da gente, não sei te explicar, mas quando você chega ali, que você sente que o profissional está preocupado com você, parece que até as energias já te ajudam a melhorar. Sabe? Exatamente. Então, assim, a gente vê, como eu sou médica, né? Primeiramente, eu vejo o paciente como um todo, né? Então, mesmo que eu não trate, eu vou saber o que ele tem e vou encaminhar para o profissional correto, né? Ele não vai chegar ali, eu vim aqui só fazer um botox. Não, eu vou avaliar ele, né, de forma integral, né, todo o paciente, e ele vai ali, se ele tiver alguma queixa específica, né, às vezes tem uma pinta, né, um sinal, né, enfim, alguma coisa que está incomodando ele, eu vou examinar ele, né, como um todo. Entendeu? Lá na minha clínica, atualmente, eu não faço pequenas cirurgias, né, pelo espaço, mas eu já fiz muitas pequenas cirurgias, enfim, mas eu tenho alguém para poder indicar. Eu não faço, sei lá, às vezes transplante capilar, mas eu vou ter um colega para indicar. Eu vou examinar, né, vou ver qual é o problema, vou dar o diagnóstico muitas vezes, né, porque eu sou médica, e eu vou encaminhar para o colega. Entendi. Vamos falar da área que você está atuando principalmente hoje, que é a estética. Deixar essas mulheres bonitas, bem, né? E eu, aprofundando um pouco nesse nicho, eu comecei a observar que antes eu pensava que Botox era só vaidade. Eu pensava que estética do rosto, que essas coisas que a mulherada faz aí, de ácido hialurônico, de reposição de colágeno, essas coisas. Eu falei, gente, isso aí é só para as mulheres ficar bonitas. E na verdade não, né? Na verdade é para um envelhecimento saudável, né? Para uma estruturação do rosto, para o rosto não derreter, né? Assim, eu vendo agora. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que tem funcionado os métodos que vocês tratam. Você comentou comigo que você já tem métodos próprios seus, né, estruturas próprias de aplicação sua, e isso é muito legal, porque é algo que você fez através da prática, né, através da execução, né? Assim, eu costumo explicar para o meu paciente na primeira consulta os pilares do envelhecimento, né? Então, a gente trata 4 pilares do envelhecimento, porque a gente, André, a gente não envelhece só na pele, né? A gente perde estrutura desde o osso. Então, eu tenho foto, né, para o meu paciente, então eu mostro, olha, essa foto quando você tinha 30 anos. E essa foto é como você vai chegar aos 60 anos. Então, eu vou mostrando década por década, estrutura por estrutura, caso o paciente não trate, né? Então, eu falo que são os 4 pilares do envelhecimento, né? Então, a gente precisa tratar esses 4 pilares. Todo mundo precisa tratar, mesmo se o paciente tiver 25 anos. Quais os pilares são? Então, a gente trata primeiro, né, estruturação, que é desde o osso,
né? Então, eu vou repor o osso que a gente está perdendo, estruturando esse osso, né, para dar sustentação. Depois, a gente trata o músculo, né? Então, a gente vai tratar o músculo com a tecnologia, né? Que é a tecnologia que a gente tem, é a Ultraform MPT. Então, a gente trata segundo o músculo. Depois, a gente trata o tecido subcutâneo, que são com os bioestimuladores de colágeno. E depois, por último, a gente trata a pele. Aí a pele a gente vai tratar com laser para melhorar a qualidade da pele, para melhorar poros, entendeu? Então a gente tem que tratar desde o osso até a pele, que é o que a gente de fato vê. Mas as pessoas acham que não, que a gente vai tratar só a pele. Só a pele, né? Acha que é só o superficial, né? É, exatamente. Então, eu mostro, né, eu tenho um bonequinho, né, que tem os músculos ali, então eu mostro os ligamentos, eu falo, olha, a gente precisa tratar tudo, porque os ligamentos, eles são como se fossem elásticos, né, então eles sustentam a nossa face, e eles estão ali por baixo, né, então é osso, é músculo, é ligamento, é tecido subcutâneo, né, que é a gordura mais superficial, é a pele, né, e mesmo a pele tem várias camadas, né? Então a gente precisa tratar derme profunda, derme superficial, então a gente precisa tratar todas essas camadas, né? E não só de fato a pele. Entendeu? Então, é um tratamento como um todo. E eu explico isso para o paciente, né? Que não é só uma coisa que ele tem que fazer, entendeu? Porque a maioria das pessoas acha que a gente vai fazer botox e vai tratar tudo. Acho que tá resolvido. E não é assim, né? Então, assim, e o botox, ele é preventivo, né? Então, se você já tem aquela ruga que está muito marcada, a gente não vai tratar com botox, né? O botox, se feito corretamente, numa quantidade correta, uma toxina de boa qualidade, feito num intervalo de tempo regular e ao longo dos anos, existem muitos estudos que comprovam que o botox atua sim na pele em rugas mais profundas, mas ele sozinho não vai resolver e nem solucionar todos os problemas da nossa pele. Não é um milagre, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, né? Tem que tratar desde o osso até a pele. Ó, eu separei umas perguntas aqui para fazer, que eu imagino que são perguntas que o público realmente faz para você quando chega. Eu, por exemplo, se eu fosse chegar para fazer, eu perguntaria isso. Doutora, mas eu vou fazer o botox, não vai ficar artificial, não, doutora? Então, existe muito esse medo, né? Eu tenho até um vídeo que eu gravei que eu falo assim, o botox aumentou suas bochechas? Porque tem muita gente, eu não quero fazer botox aqui porque já travou o meu sorriso, entendeu? As pessoas têm essa questão de, o botox é um procedimento que todo mundo faz. Mas ele pode sim, gente, te deixar deformada, né? Porque se ele for aplicado uma quantidade irregular num músculo que não é o correto, vai sim travar seu sorriso, né? Vai te deixar com a sobrancelha mais congelada, né? Vai te deixar com o olhar mais caído. Então, assim, eu explico tudo isso para o paciente. Olha, você tem ruga que é muito baixa, então é melhor a gente ficar com a ruga do que ficar com aquela cara de brava, entendeu? Então, eu explico tudo isso. Olha, eu não vou fazer botox aqui nessas ruguinhas que estão atravessando. E eu mostro os músculos lá no meu bonequinho. Tá vendo esse músculo aqui? Ele sai daqui do cantinho do nariz. Esse outro aqui sai do cantinho da boca. Se eu fizer muito botox aqui, eu vou paralisar seu sorriso e vai ficar com aquele sorriso em prateleira que a gente fala, né? Então, vai de fato ficar com o sorriso congelado, entendeu? Vai mudar seu sorriso. Então, assim, a gente não trata isso com botox, entendeu? Então, eu explico tudo isso para a pessoa, né? Para que ela realmente saiba que o botox não é a solução de todos os problemas. Não quero deixar de ser quem eu sou. Dá para começar devagar? Dá para colocar pouquinho e depois ir melhorando? É o ideal? Então, tem o planejamento, né? Como eu expliquei, o paciente chegou a primeira vez no meu consultório, eu falo, olha, a gente vai planejar aqui, vai começar por essa etapa, vamos fazer primeiro a tecnologia, vamos tratar dessa forma e vamos fazendo tudo devagar. A não ser aquele paciente que vem de fora, que eu tenho que fazer
tudo num dia só, mas eu não gosto, né? Eu sempre explico, olha, primeiro a gente faz esse, depois a gente faz esse. Ou então, quando a pessoa tem um evento, sei lá, me procura daqui 2 meses, daqui 1 mês, ou daqui 1 semana, ela tem o casamento do filho. Já aconteceu? Já. Mas eu gosto de fazer tudo planejado, entendeu? Então, vamos fazendo tudo devagar. As pacientes têm muito tabu, André, em preencher o lábio. Eu vou ficar com aquele lábio de salsicha. E aí eu explico, olha, primeiro a gente vai fazendo devagar, a gente reestrutura primeiro toda a região daqui da boca, né? Eu não vou, de fato, preencher só o seu lábio, né? Eu preciso ver como é que tá alinhando o seu perfil, como é que tá o nariz, como é que tá o lábio, como que tá o mento, o queixo. Então, eu mostro a paciente de perfil, entendeu? Então, é tudo devagar. Eu nunca vou fazer no paciente, a primeira vez que ele chegar no meu consultório, eu nunca vou indicar 10 seringas, 20 seringas, como eu vejo por aí. Então, é tudo, de fato, feito bem devagar, entendeu? Então, o paciente, ele vai... o produto, ele vai acomodando, né? A gente vai tratando, como eu expliquei, os 4 pilares, entendeu? Então, vai tratando de forma global. Então, é tudo realmente feito com muito planejamento, muita sutileza, né? E bem devagar. E quando chega alguém lá, quer dizer assim, já chegou alguém lá e fala assim, doutora, eu quero arrumar aqui meu rosto, quero estruturar aqui tudo, mas eu não quero botox, não. Tem jeito? É bem difícil. O Botox, né? Assim, para o terço superior da face, né? O Botox, ele realmente é o carro-chefe, né? Digamos assim. É o que a gente mais faz na clínica. Então, é bem difícil um paciente que não quer fazer Botox, porque tem realmente esse tabu, né? Que o Botox... Uns acham que o Botox faz tudo e outros acham que o Botox deforma. Então, é raro, mas pode acontecer, né? Do paciente não querer fazer. Mas eu explico, olha, a gente faz muito sutil, muito natural. Vai fazendo aos pouquinhos, né? Para ver como que você vai se sentir melhor. Então, é tudo feito com muito planejamento e cautela. Muito bom. Tem mais um aqui que eu acho que pode ser que... Eu acredito que aconteça assim. Fiz um aparelho caríssimo e não vi resultado nenhum. Já chegou algum paciente com alguma queixa assim? Isso é muito comum, principalmente com ultraformer, né? Que é ultrassom microfocado. Hoje em dia a gente tem outros aparelhos no mercado, mas o ultraformer é o aparelho mais consagrado no mercado, né? E já aconteceu muito, né? O paciente às vezes faz em outro local. Eu fiz ultraformer e não vi nenhum resultado. Porque, sim, gente, não é o aparelho que faz o resultado. É quem comanda esse aparelho, né? Quem realmente usa o aparelho, né? É que faz o resultado. Então, existe o protocolo que a empresa preconiza e existe o protocolo que o médico ou o profissional desenvolve. A empresa, você fala a empresa do ultraformer. Do aparelho, exatamente. Então, tem o protocolo, né? Assim como o olígio, assim como o laser, eles já vêm o protocolo. E aí, a gente, né, com o nosso conhecimento, a gente vai mudando esses protocolos, entendeu? Exatamente, vai melhorando para ter o resultado esperado, né? Porque é por isso que existe a diferença entre preço e valor. Né? Então, existem pessoas que vão pelo preço. Porque, vou fazer ultraformer porque ali custa X. Mas ali custa 3X. Eu vou fazer do X. E eu não vejo resultado. Por quê? Porque a pessoa vai colocar, né, uma energia menor, vai colocar uma quantidade de pulsos menor. Então, é óbvio que não vai ter o mesmo resultado. Vai usar, às vezes, só uma ponteira, né? Enquanto a gente usa 2, 3 ponteiras para tratar aquela mesma área, né? Lá na clínica, a gente faz o ultraformer por etapas, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente vem e trata uma região, mês que vem ele vem e trata outra região, entendeu? Então, é tudo realmente muito protocolado, né? Fazendo uma analogia aqui, é como se fosse pegar um carro de Fórmula 1, aquele carro super tecnológico lá, e tirasse o piloto que é profissional e colocasse eu para dirigir. Exatamente. Eu não vou ganhar a corrida. Exatamente. Depende muito de quem pilota a máquina, né? Não adianta você estar com a Ferrari se você não sabe pilotar, né? Então, realmente, que você não vai ganhar. Você não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que está ali todos os dias treinando e desenvolvendo realmente as habilidades dela com aquela máquina, né?
Tá, você comentou aí que que ele é o consagrado, o Ultraformer, mas você também comentou sobre o Oligio X, né? Exatamente. A Oligio é uma clínica, é uma tecnologia nova que a gente tem na clínica, né? Que é uma radiofrequência monopolar. Então, qual que é a diferença dela para o Ultraformer, né? O Ultraformer, ele é ultrassom microfocado e o Oligio é uma radiofrequência. Então, eles atuam de forma diferente, né? Eles atuam, podem ser feitos na mesma área, né? Para a gente ter realmente um resultado melhor, mas eles atuam em camadas diferentes e de formas diferentes. Doutora, e como que foi, como que surgiu para você essa possibilidade de ter o Oligio? Conta um pouquinho sobre como que foi essa trajetória até você decidir trazer isso aí para a clínica. Antes de ter o Oligio, né, eu testei, né, a maioria das radiofrequências, né, em mim. Então, eu ia nas demonstrações, né, para ver realmente os resultados. Fiz em mim para saber questão de dor, questão de, enfim, como que aquela tecnologia ia agir, né, em mim. Então, por isso eu escolhi o Oligio, porque o Oligio, ele é a tecnologia, a radiofrequência monopolar mais consagrada na Coreia, né? A Coreia do Sul é o país que mais investe em tecnologia no mundo. Então, todas as radiofrequências monopolares são de lá, né? Não desmerecendo as outras, mas eu testei e eu quis trazer realmente aquela que era mais profunda, né, que atingia camadas mais profundas e que tinha uma energia mais alta, entendeu? E que, consequentemente, traria melhores resultados. E o mundo é tão pequeno que eu estava em Brasília gravando outra cliente, e aí essa cliente tinha comprado outra tecnologia também, e aí eu conversando, a vendedora, a dona, a pessoa da empresa que vende a tecnologia, tá lá conversando, aí eu conversando com ela. Aí eu falei, não, inclusive eu vou numa cliente minha ali, que eu ia visitar você aquele dia. Ela, Falcon Rocha, inclusive foi ela que vendeu para você o Oligio X, a Mirella. Isso, exatamente. O mundo é muito pequeno, né, André? E ela falando que tem pouquíssimas pessoas, inclusive assim, não é só Brasília, não. Brasil, pouquíssimas pessoas com acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então vocês estão assim, vocês estão muito à frente do mercado, trazendo isso para os pacientes de vocês, né? Exatamente. Então, assim, a gente é muito... Eu sou muito antenada, né, nessa questão de tentar trazer as melhores tecnologias, né, para a clínica. E, graças a Deus, a gente, né, tá começando devagar, mas a gente, né, enfim, eu posso dizer que eu só trabalho com com os melhores produtos do mercado, né? Eu tenho, sim, vários produtos na clínica para ter realmente, porque existem diferentes perfis, né? Então, não adianta eu trabalhar só com um laboratório X, sendo que ele não é o melhor para você, entendeu? Então, eu trabalho, sim, com os melhores laboratórios, mas sempre com a escolha individualizada. Quero que você fale para aquela câmera ali, ó. Quando você olhar para aquela bolotinha lá da lente, tu vai estar olhando para o olho das suas clientes, das suas futuras clientes. E tu vai dizer para ela o que elas podem esperar dessa tecnologia e da atenção médica que você vai dar junto com a tecnologia para elas do Oligio X. Então, gente, quando o paciente chega na minha clínica perguntando por uma certa tecnologia, né, a minha equipe, ela vai explicar que o paciente precisa passar em avaliação comigo, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que precisa fazer a determinada tecnologia, mas aquilo, depois que ela é avaliada por mim, eu vejo que não é a primeira escolha para ela, né? Então, realmente a gente trata o paciente de forma individualizada. Então, você vai chegar na minha clínica e eu vou te explicar. Olha, a gente não vai poder fazer essa tecnologia agora, porque você precisa primeiro tratar outra coisa que não é com essa tecnologia, entendeu? Então, mesmo que a gente tenha as melhores tecnologias do mercado, nem sempre essa tecnologia vai ser a que é mais indicada para você. Então, a gente precisa realmente avaliar. Se vai usar, por exemplo, Ultraformer, se a gente vai usar o Oligio, se a gente vai começar pelo Botox, ou se a gente vai começar por um bioestimulador de colágeno ou um preenchedor. Então, tudo isso é avaliado de forma individual.
Legal. E se o Olígio X for a indicação, o que ela pode esperar? O melhor resultado, com certeza, porque é lógico que a gente não promete resultados, né? Mas, assim, eu já desenvolvi os meus protocolos. Eu tô com o Olígio, não tem nem 6 meses, eu acho que eu tô com ele desde setembro, se eu não me engano. E eu já desenvolvi os meus protocolos, então eu vejo colegas falando: ah, mas eu não tive resultado. Eu já tive excelentes resultados, inclusive imediatos, né? Então, assim, o Olígio, ele é usado, a melhor indicação, ao meu ponto de vista, é para essas ruguinhas. Essas ruguinhas que você tem, André. Então, a gente já vê um resultado em muitos pacientes imediato, entendeu? Principalmente aquela ruguinha que já está marcada. A gente tem vários pacientes que já estão com aquela ruguinha marcada e o Olígio, ele funciona como um ferrinho, que alisa, de fato, imediatamente. E é óbvio que vai passando o tempo, né? Você vai produzindo estimulando o seu próprio colágeno e vai melhorando ainda mais a firmeza dessa região. Mas ele é realmente uma tecnologia fantástica. Porém, tem que ter indicação. E não é para todo mundo. Se eu, Viviane, vou fazer, eu tenho pouca ruga, eu vou fazer esperando um resultado que eu não vou ter ruga, não é essa a proposta, entendeu? Lógico que vai estimular o meu colágeno, mas ele é melhor indicado para aquela pessoa, ao meu ponto de vista, para aquela pessoa que já tem a ruguinha marcada, que não sai com botox, entendeu? Entendi. Então, ao meu ponto de vista, a melhor indicação é essa. Então, existem perfis, né? A gente não pode sair indicando para todo mundo. Já aconteceu do paciente chegar, eu quero fazer o Olígio. Eu falo, não, primeiro a gente vai fazer outra coisa, entendeu? Porque você não precisa fazer o Olígio agora. Lógico, todo mundo precisa, porque colágeno nunca é demais. Mas tudo vai depender do planejamento que a gente vai fazer, entendeu? Então, se você não for a principal indicação, eu jamais vou vender a tecnologia. Porque eu prefiro que você tenha resultado, né? E que você seja realmente, de fato, meu paciente, que você me indique para outras pessoas, do que você faça porque tá na moda, porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Essa não é a proposta. Posso falar que eu tô com inveja, que você não tem nenhuma ruguinha? Você viu? Não, tenho sim. Nossa, é o Olígio que tá ajudando. É tudo, André. Clube do Botox? Clube do Botox? É tudo. Lembra que eu te falei? Os 4 pilares. 4 pilares. E eu faço tudo. Não, tá. E agora eu tô constrangido aqui, Eduardo. Agora eu tô tentando aqui ficar esticado aqui pra não ficar entregando minhas rugas agora. Não, André, tô brincando. Não, mas eu tô precisando mesmo. Próxima vez que eu for lá, nós vamos fazer uma sessão. Vamos fazer. Lá, tá bom? Vamos fazer. Ó, teve alguma situação inusitada que já aconteceu lá na clínica, assim, alguma coisa que você lembra, assim, que foi marcante? Aqui, por exemplo, já aconteceu várias coisas inusitadas. Então, já tiveram alguns fatos, assim, bem engraçados, né? Mas alguns que marcaram mais a gente foi na inauguração da clínica, né? Uma paciente muito querida nossa. Tava muito feliz e bebeu, acho que uma garrafa de espumante, sozinha. E eu não sei, às vezes... Tranquilo. Eu não sei se ela não tinha muita, né, afinidade com álcool, né? Se ela bebia com frequência, mas enfim, ou se ela não tinha comido nada, acho que ela não tinha comido nada. E ela passou mal, gente. E assim, ela ficou muito, muito feliz, muito engraçada, que no final ela tava conversando com a Alexa. E a gente se divertiu muito, porque eu tô conversando com a Alexa, mas ela não quer tocar a música que eu quero. Ela não quer me obedecer. E no final, gente, ela acabou passando mal. Infelizmente. Mas até hoje é cliente, até hoje é paciente. Sim, é uma querida. Massa demais. Um abraço, um beijo para ela. Doutora. Teve um outro fato também que eu vou contar rapidamente, de uma outra paciente, assim, que teve muito medo, gente, que ela também não se sentiu bem e teve que ir correndo pro banheiro. Ficou com medo de agulha. Tadinha. Não era, na verdade, era o laser. E a gente tem medo demais, né? Exatamente. Então, existe muito isso, essa questão, né? Às vezes o paciente não faz por medo.
Então, por quê? Porque às vezes o profissional não explica o que vai acontecer, né? Qual é o nível de dor esperado. É lógico que dor é subjetivo, mas eu sempre tento amenizar ao máximo a dor, né? Por exemplo, com um anestésico, né? Anestésico tópico, anestésico injetável, ou até mesmo espumante, que eu acho que é um anestésico. Que eu acho que é um anestésico, né? Que todo mundo Divertido. relaxa, né? Não tem como. Ou um drink, né? Lá na clínica a gente tem realmente um tratamento diferenciado. O paciente chega, ele recebe um menu. Nesse menu tem algumas comidinhas, algumas bebidinhas, né? Se a pessoa quiser tomar um espumante, quiser tomar uma cerveja, um energético, enfim. Então a gente oferece, né? Isso para ele. E eu acho Isso é que bacana. exatamente a experiência conta muito, né? Para a gente poder exatamente, acalmar o paciente, ter um atendimento tranquilo e realmente o paciente se sentir confortável, né? E acolhido no momento do procedimento. Muito bom. Eu vi que você também tem alguns não é plano, não é? É clubes. Exatamente. É o clube do Botox, tem outros também? A gente tem o clube do Botox, o clube do colágeno e o clube do colágeno Tech. Conta para mim o que são cada um deles. Então, como que funcionam esses clubes, né? Aquele paciente que faz a toxina 2 a 3 vezes por ano, ele tem condições diferenciadas. Tanto no pagamento, quanto no valor, quanto até mesmo questões sei lá, vai ter uma campanha na clínica. Os pacientes que são os nossos pacientes de clube, que são os nossos pacientes fidelizados, eles são os primeiros a saber. Porque muitas vezes a gente lança uma campanha que a gente nem chega a lançar no Instagram, nem chega a lançar na internet. Os nossos próprios pacientes já atingem todas as vagas, né? Que muitas vezes estão limitadas, entendeu? Então, como que funciona o Clube do Botox? A gente tem o Clube do Botox de 2 e de 3. Como eu falei, tem um valor diferenciado e condições diferenciadas. Então, o paciente já faz o Botox 3 vezes por ano. Ele faz ali de 4 em 4 meses, ou de repente ele faz terço superior e inferior, depois ele volta, né? 5, 6 meses depois e faz o terço superior novamente. O clube do colágeno, como que funciona? O paciente que faz uma tecnologia, Ultraformer ou Olígio, ele tem condições especiais no bioestimulador de colágeno, né? Que a gente pode associar ao tratamento. E o clube do colágeno Tech é o clube do colágeno que a gente só utiliza tecnologias, né? A gente utiliza o Ultraformer, o Olígio e o laser. Legal. Então agora fala para eles assim, ó, se você quer participar de algum dos clubes lá da Falcão e Rocha, clica no link que está aqui embaixo. Fala lá para aquela câmera. Se você tiver interesse em conhecer os nossos clubes, clique no link que está aparecendo aqui. Coloca a câmera para ir pro tráfego agora, tudo bem? Coisa boa. E é interessante porque dessa forma também, além da pessoa ter vantagem, ela consegue pagar menos e consegue ter o compromisso de fazê-lo. Exatamente. Porque talvez quando faz avulso, você... deixa Exatamente. depois, né? E planeja, né? Então, assim, ela vai ter Botox o ano todo, né? Porque, como eu expliquei, o Botox, ele é preventivo. E ele tem, sim, efeitos cumulativos se realizado pela quantidade correta, um produto de boa qualidade e feito no intervalo de tempo. Entendeu? Então, assim, não adianta você fazer Botox uma vez por ano, que ele não vai ter um efeito cumulativo, entendeu? Então, a toxina, ela atua, sim, em nível de pele, né? Eu tenho, inclusive, resultados fantásticos de pacientes que tinham uma pele muito marcada e que são minhas pacientes há mais de 10 anos e hoje têm a testa lisinha, entendeu? Por quê? Porque fazem Botox, né? Fazem a toxina botulínica regularmente comigo. E óbvio que eu associo outras tecnologias, mas faz regularmente, no máximo de 6 em 6 meses. Legal. Vou fazer um intervalo aqui, fazer uns comerciais, a gente já vem pro bloco final pra gente falar um pouquinho com o pessoal, pra quem tem medo, pra você trazer uma mensagem aí pra quebrar essa objeção da galera.
e a gente fazer suas considerações, tá bom? Quero agradecer aqui meus amigos da Arte Farma Farmácia de Manipulação, obrigado pelo carinho, 33 anos no mercado, a Arte Farma que está sempre aí, a pioneira aqui do Oeste Goiano na manipulação, na farmácia magistral. Parabéns, Darlene, Carol, Pedro Augusto, são os farmacêuticos da Arte Farma. Se você procura medicamentos com qualidade, com a certeza da melhor forma para usar, sentir e transformar a sua vida, a Arte Farma é o lugar certo para você, tá bom? Inclusive é uma boa parceria aí para fazer os skincare da vida, né? É verdade, faz muita diferença. Deixa eu mandar um abraço também aqui especial para a Livraria e Papelaria Santa Lúcia, Livraria e Papelaria Santa Lúcia, que sempre está de portas abertas para atender você com carinho, com atenção, com respeito e com a maior variedade de papelaria e livraria, né? São 2 unidades em Porá, na 15 de novembro e na Avenida Rio Claro. Busque o melhor, busque Livraria e Papelaria Santa Lúcia, meus amigos Marcelo e Marisa. Valeu, obrigado pelo carinho. Quero agradecer também a Caverna Distribuidora de Bebidas. Caverna que mandou essa água com gás pra gente, essa água mineral, tem um Gatorade aí também. Obrigado, Caverna, valeu demais. É um bar aqui no Iporá, distribuidora, que tem aquele gosto musical, aquele ambiente agradável, aquele ambiente diferente, porque no Goiás geralmente tudo é sertanejo, né? Lá é diferente, lá tem uma pegada diferente ali, de um popzinho, de um rockzinho, é bem legal. Caverna Distribuidora, um abraço João Paulo, um abraço André, toda a galera aí do Caverna Distribuidora de Bebidas, tá bom? Valeu demais da conta. E a Casa de Carnes Dois Irmãos, churrasco de qualidade, carne de qualidade, atendimento de excelência, cortes especiais, tem aquela máquina que coloca as carnes a vácuo lá, já vai temperadinha, top demais da conta, viu, gente? Casa de Carnes Dois Irmãos, meu amigo Rodrigo, um abraço, Jaque, um abraço, Rodrigão, toda a equipe aí da Casa de Carnes Dois Irmãos, tamo junto demais da conta, valeu, obrigado a vocês, viu? Tamo junto. Vamos lá, voltamos do comercial e agora chegamos no nosso último bloco aqui do Zipocast. Doutora Viviane Falcão veio de Brasília aqui pra terra natal dela, né, pra cidade de Iporá pra gravar com a gente. Fiquei muito feliz de você vir pra cá, doutora, muito obrigado. E foi um papo bem bacana, porque você tirou muitas dúvidas sobre tecnologia, sobre continuidade dos processos, né? Inclusive até eu tô precisando, viu, gente? Nossa, Deus do céu. Vai dar certo. Vou lá em Brasília fazer lá contigo, viu? Doutora, o que você diria para quem quer começar, mas tem medo de começar? Eu queria que tu olhasse para a câmera e falasse para essa pessoa uma mensagem aí para motivá-la. Então, é muito importante, né, que a pessoa saiba que nunca é tarde, né? É óbvio que existem procedimentos que não vão resolver o que você tem. Às vezes, realmente, o paciente precisa de algo cirúrgico, mas tem que vencer o medo, né? E realmente procurar um profissional que você se comunique, né? Que uma pessoa que te passe segurança, né? Para poder realmente realizar aquele procedimento, né? E que nem todo mundo vai precisar das mesmas coisas, vai ter que fazer os mesmos procedimentos e vai ficar com a mesma cara, né? Então, realmente, o tratamento ele deve ser personalizado e individualizado. E precisa realmente vencer o medo e procurar a ajuda, né, de quem realmente entenda do assunto, né? E a gente vai avaliar o seu caso, né? Vai fazer um planejamento, vai começar tudo devagar, né? Vou te explicar exatamente, né, o que vai ser feito em cada época do ano que vai ser feito, né? Para a gente poder tratar os 4 pilares, né? Que eu expliquei aqui, os quatro pilares do envelhecimento. Então, tudo é feito de forma personalizada e individualizada. E muito devagar. Muito bem. Tá aí, gente. Não precisa ter medo, por favor. Parem com isso. Parem com esse medo bobo. Faz igual aquela música da Maiara Maraíza, medo bobo. Isso é um medo bobo. Pode parar com esse medo aí, cuidado lá. E hoje em dia também, esses... não dói igual os outros falam assim também, não, né? Então, é uma picadinha, né? Então, assim, tem gente, André, que tem realmente medo de agulha, gente. Isso não realmente existe, né? Então, por isso que a gente tem o Clube do Colágeno Tech, né? Que o paciente ele só vai ser tratado com tecnologia. Vai ter o mesmo resultado?
Óbvio que não, mas até mesmo para ele poder perder o medo, né? Sentir confiança. E eu tenho uma paciente que, assim, é muito importante dizer isso aqui, porque ela tinha feito Botox, né? Toxina botulínica com outro profissional. E ela chegou a primeira vez dizendo para mim assim, doutora, eu não quero fazer Botox, porque dói muito. Eu fiz com outra pessoa e doeu muito. Eu acho que assim, o Botox não é um procedimento indolor, né? Porque não é a picadinha que dói. É quando o líquido entra, ele não tem anestésico dentro. Mas, assim, é muito, gente, sutil a dor. Não era para ela estar sentindo a dor e o medo que ela teve. Desespero. Exatamente. Então, eu pensei, alguma coisa deve ter sido errada, né? Ou não era o diluente correto, porque existem diluentes que, de fato, podem doer, né? E eu expliquei isso para ela. Eu falei, olha, meus pacientes não costumam ter essa dor, mas a gente vai fazer, né, com cautela, vou te anestesiar, né? Como eu expliquei, todo mundo lá na clínica é anestesiado, né? O paciente não vai sentir dor. E foi muito tranquilo, sabe? Tirou essa objeção dela de fazer o Botox. E a partir de então, ela fez todo o protocolo, né? É uma das pacientes que faz todo o nosso planejamento anual, né? Modelo de paciente. Exatamente, que segue todo o nosso protocolo anual, né? E ela começou com Botox, que era o que ela tinha mais medo. E ela viu que realmente não era aquela dor que ela estava esperando, entendeu? E ela falou, doutora, nunca mais eu faço Botox com ninguém, porque realmente eu não senti nada. E ela, né, quebrou essa objeção e hoje ela faz laser, ela faz todos os outros procedimentos. E não é para sentir, não é para o paciente ter medo, não é para o paciente sentir dor, né? A gente tenta fazer o mais confortável possível, né? Para tentar realmente, né, tirar esse tabu, né, de que tem que doer. E não é assim que funciona. Maravilha. Doutora Viviane, obrigado pela sua presença. Para quem quer conhecer mais o trabalho da doutora Viviane, quero que você compartilhe aí as redes sociais, aonde encontra, para a gente divulgar isso daí também. O meu Instagram, né, é @DRA_Viviane com 2 N's Falcão, né, doutora Viviane Falcão. E da clínica é @Instituto Falcão Rocha. Por lá o pessoal vai conhecer um pouco ali já. Sim, aí tem os links do nosso site, né? De onde encontrar a gente, lá em Brasília. A gente fica no edifício Golden Office, na Asa Norte, né? Então, é super bem localizado. Temos estacionamento, né? Que é um grande diferencial em Brasília, porque todo mundo tem medo de, às vezes, de ir para um lugar e não ter estacionamento. Então, o estacionamento é seguro, é tranquilo, né? E ainda a gente ainda tem um desconto com o estacionamento. Que legal. E quando entra lá no Instagram, já cai no atendimento com acolhimento da Fran. Exatamente. A Fran vai te receber, né? Vai te explicar direitinho. E realmente o melhor passo, o primeiro passo é marcar realmente a consulta, né? Que a gente vai poder te avaliar de forma integral, como eu expliquei aqui. Perfeito. Essa foi a doutora Viviane Falcão aqui no podcast de hoje, no nosso Zipocast. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Obrigada a você. Feliz ano novo, 2026, cheio de bênçãos pra gente, Amém. Tá bom? Amém. Com muitas transformações de vidas. Amém. Porque eu acho que o principal intuito aqui é esse, né? Transformar vidas, ajudar as pessoas. Então, que suas pacientes sejam transformadas. Muita saúde, muito sucesso na vida do seu filho também, da sua família. Obrigada, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigada aí, né, por ter participado aqui com vocês. Isso é a primeira vez de muitas, se Deus quiser. Amém. E também desejo mesmo, né, para vocês, para toda a empresa, que seja um ano de, né, muita saúde, em primeiro lugar, muita paz e muita prosperidade, né, para sua família, para Carol, enfim, seu filho, sua mãe, seus filhos, né, que seja um ano de muitas bênçãos de Deus. Olha que coincidência, posso falar? Claro. Minha mãe foi babá dela. Você acredita Uma nisso? fofa. Minha mãe foi babá dela do diabo. É mesmo. Quando eu nem nasci dela.
Você é da idade do Thiago? Eu tenho 34, o Thiago é mais Não, velho o Thiago é que eu, né? mais O Thiago é velho, mais velho, né? É. Minha mãe foi babar lá em Jaúpaci. E aí nós É. conversamos, eu fazendo uma reunião com ela. Essa é a Viviane? Eu fui babar. Eu falei, Ela é meu uma Deus. querida, essa mãe. Show de Eu bola. fiquei muito tempo sem vê-la, né? Aí um dia que eu vim aqui para Orá, eu tava com a Estela e ela, acho que foi aniversário do seu Foi. filho lá no clube, né? Aham. E aí eu falei, nossa, Marta, quanto tempo? Pois é. Legal. Muito bom ver que a gente tá envelhecendo bem, É né? verdade, graças a Deus. Com saúde. É. Gente, essa foi a doutora Viviane Falcão. Quero agradecer você pela audiência. Obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal, clica nesse botão vermelho aí, fortalece nossa comunidade. Segue o nosso Instagram, nosso TikTok. É por lá que a gente divulga os próximos convidados e os cortes dos melhores momentos que acontecem aqui nessa mesa do Zipocast. Quero agradecer a nossa técnica de milhões, Eduardo Pop Transmissões. Quero agradecer o pessoal do Tráfego Pago, Felipe, time de produção lá no Rio de Janeiro, Carioca, Ismael, lá em Santa Catarina, o Rafael. Quero agradecer a Carol, que me ajuda aqui na estratégia. Quero agradecer a Giovana, o Júnior, nossos CS aqui da agência Pose Performance. E quero agradecer principalmente você, a nossa audiência, a engrenagem que faz esse negócio aqui funcionar e todos os nossos patrocinadores. Muito prazer, eu sou o André Guilherme, nós somos o Zipocast. Até a próxima. Tchau, tchau.